Olha só, estamos ao vivo com mais uma transmissão ao vivo aqui no canal Conviver. Boa tarde para todo mundo. Hoje a gente está fazendo uma edição especial às 17 horas. Então, eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar, a gente ver como vai funcionar. E essa é a primeira live que a gente está fazendo aqui no YouTube. A gente sempre faz a live lá no Facebook, já testou no Instagram também. E hoje é a primeira que a gente está fazendo aqui no YouTube. Espero que o pessoal venha para cá, lá do Facebook. E quem já está aqui com a gente também, manda um oi, tá? Manda o seu boa tarde aqui para a gente poder ver que já tem gente assistindo a gente. Daqui a pouco a nossa convidada está aqui. Vamos lá, eu vou dar esses minutinhos para eu compartilhar nos grupos também e aproveitar para chamar o pessoal. Olha só a Vera aqui. Oi, Vera. Boa tarde, tudo bem? Chama as amigas tudo para vir para cá. Cadê que eu não tô vendo aqui? Não tô vendo minha mãe. Olha só, a Leandra também tá aqui. Oi, Renan, boa tarde. Boa tarde, Leandra, tá joia? Ó, vou só compartilhar em mais um lugarzinho aqui. E a nossa convidada de hoje, ela é uma convidada muito especial. A Juana Labres, ela tem um canal no YouTube que é o Alzheimer. Minha Mãe Tem Alzheimer. E eu já participei de uma live lá no canal dela. Depois eu vou deixar link lá na página também para vocês assistirem. E foi uma conversa muito boa. A gente passou um tempão falando e o pessoal ainda queria que a gente continuasse falando mais. Então, espero que o pessoal de lá também apareça por aqui, que vai ser bem legal a gente conversar com todo mundo aqui. Vou compartilhar em mais um lugarzinho aqui. Olha só, a Diti tá dando boa tarde pra gente. Olá, Diti, tudo jóia? Vamos lá. Bom, deixa eu ver se tá tudo pronto aqui com a nossa convidada. Olá! Tudo bem? Boa tarde, tudo jóia com você? Boa tarde, Renato. Tudo tranquila? Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aqui. Aqui, ó, vamos colocando boa tarde do pessoal aqui. Oi, a Di Gomes, lá do grupo. Olha só. A minha mãe aqui, ó, falei pra ela, alô, oiê. Oi, mami. Oiê. A Vera mandou boa tarde pra gente também. Boa tarde, Que Vera. ótimo, o pessoal tá aparecendo. Legal. E aí, eu até te perguntei mais cedo, como que tá o tempo por aí? Tá começando a mudar. Tá, Hoje né? de manhã tá um sol gostoso Aqui e tá agora aquele já frio, tá ameaçando friozinho, sabe? chuviscar. Começando aquele tempinho. Bom, mas vamos conversar então. Conta pra gente, né, um pouquinho da sua história, de como você começou a cuidar da sua mãe. Eu acho que assim, bem ó, a Leandra mandando um oizinho aqui. Oi, Leandra. Bem assim, que o pessoal aqui do canal conhecer, né? Saber como que tudo aconteceu na sua vida. Ok, então vamos lá. Bem, em 2003 meu pai faleceu. Eu tinha a minha casa no mesmo prédio e eu percebi que minha mãe entrou em depressão. Então eu fiz uma mudança. Eu saí da minha casa e fui morar com ela. Ela não queria ir para a minha, dizendo que as lembranças seriam muito importantes para ela. Chegou a propor dela ir para sua casa? Não entendi, desculpa. Você chegou a propor para ela ir para sua casa, passar um tempo? Sim. Isso. Propus. Ela disse que ela não queria sair daqui. Porque as memórias, as lembranças é que iriam mantê-las vivas. A vida tem muito de ironia, né? E eu vim morar com ela em 2004, início de 2004. E comecei a cuidar dessa depressão que ela teve, mudei toda a minha vida, saí do meu trabalho, saí da minha casa, e tudo. E vim. E comecei a fazer outros tipos de trabalhos para ajudar no sustento da casa. Só que em 2010, minha mãe começou a apresentar alguns sintomas diferentes de comportamento, memória e etc. Aquele clássico do Alzheimer.
E eu todo mundo aqui não passou, percebi né? não percebi que era Alzheimer, achava muito estranho, um monte de coisa que estava acontecendo. Dificuldade financeira, de moeda, identificar valores, dificuldade de usar um celular, que é uma coisa mais moderna, de usar o controle remoto de uma televisão, que também é uma coisa mais recente na memória. Então, ela lembrava de ligar um rádio, de ligar um fogão, de abrir e fechar uma geladeira, de atender o telefone fixo, mas não sabia fazer outras coisas que naquela época já eram modernas demais para ela. Levei no médico, levei no neurologista, levei no outro médico, até que finalmente no quinto fechou o diagnóstico de Alzheimer. Os outros tinham passado medicações para ela dormir, para ficar dopada, para ficar quietinha, porque ela era sempre muito agitada. Uma espanhola braba. Uma delícia. Pelo seu sobrenome, eu ia perguntar, é espanhol, então? Espanhola braba, aquelas, delícia, sempre em movimento. E fechou o Alzheimer, fechou o diagnóstico. E como foi para você receber essa notícia, né, de Alzheimer? O Alzheimer. Uau! O que eu faço com essa informação agora? Difícil, né? Difícil, porque a gente já ouviu falar, todo mundo já ouviu falar em Alzheimer, mas Alzheimer não acontece aqui em casa, acontece lá fora, né? Aqui em casa não. Poxa, eu sou filha única, só tenho minha mãe, e ela está com Alzheimer, tem certeza? Eu comecei a chorar ali mesmo, desesperada, o que eu vou fazer? E levei 1 ano, meu amigo, 1 ano para aceitar a doença, eu batia de frente, falava que não é possível. Deus não fez isso comigo, ele aprontou, isso é uma brincadeira, eu vou levar em outro médico. E levei esse tempo para aceitar. Mas depois que eu aceitei... Comum, né? Eu falo assim, no início, por exemplo, com meu avô, eu sempre falo pro pessoal, não foi tudo tão lindo e fácil, assim, do jeito que às vezes parece. Porque, assim, eu insistia muita coisa, sabe? Não, mas aqui, ó, tá aqui, não, sabe? Não tá vendo, não lembra, né? Às vezes eu falava para ele, por exemplo, quando ele acordava de madrugada, né? De que ele tinha que trabalhar, eu falava, mas você é aposentado, que trabalho que você vai? E assim, eu via a certa decepção, né, no rosto dele. Depois, com o tempo, é que a gente vai meio que entendendo. Eu falo que, sim, às vezes a gente encontra informação, mas no nosso tempo era um pouco até mais escasso, né, essa informação, assim, pra gente. Mas é muito na vivência mesmo que a gente vai aprendendo, né, no dia a dia. A gente aprende no dia a dia. Para chegar a esse nível, a gente bate muito de... Erra muito, ensaio e erro, a gente erra muito, até aprender a lidar com cada situação, porque são situações, nossa, inimagináveis, que se fosse narrar cada uma delas, daria para escrever um livro com 2 volumes, ou então uma live de 24 horas. Exatamente, eu acho que dá isso. Não dá, é muita coisa, muita informação. E quer ver? E aí, assim, a gente sabe, né, que você tem o. Como você conseguiu ir lidando depois, a partir. Você disse que foi 1 ano, né? Para você conseguir, assim, meio que aceitar. E aí você notou, assim, não, eu falo, não é que fica mais fácil, mas assim, que ficou um pouco mais leve depois que você compreendeu como que as coisas funcionavam a partir dali, né? Sim. Porque a partir do momento que você não aceita a doença, você nega conhecê-la. Você acredita que tudo que está acontecendo na sua frente, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu familiar, que está sendo feito de propósito, é birra, não está querendo comer, por que não está querendo comer? Se isso aqui você é o seu prato predileto, por que você está querendo sair? O que está acontecendo? Você não entende a doença. Então, eu levei, na realidade, um pouco mais de 1 ano. E foi bonito. Eu lembro muito bem, no momento que a ficha caiu. Tinha acontecido alguma coisa com ela, mais uma vez, eu acho que era relacionado à queda, que ela levantava, ela não conseguia andar muito por causa da artrose, as quedas dela não eram relacionadas ao Alzheimer, sim à artrose nos joelhos, já muito
muito prejudicadas, avançadas, e ela tinha caído ou estava querendo que eu fizesse alguma coisa financeiramente que não dava para ser feito naquela hora. Não lembro o assunto. Eu fui na área, era 8 e pouco da manhã, eu fui na área arrumar minhas aves, meus passarinhos, e eu comecei a chorar, chorei. Eu acho que eu tive uma discussão particular com Deus naquele momento, né? E veio a minha amiga, que trabalhava aqui em casa, ainda trabalha, a Ângela, que vive aqui no meu coração. Ela veio, segurou minha mão e me abraçou. E ela, nesse momento que ela me abraçou, meu coração se abriu para o Alzheimer, para a aceitação. E ela, não fica assim, tudo isso passa. Todos esses momentos difíceis de agora vão passar e virão outros. E você já terá vencido esses. Que é E muito nesse real, abraço, né? E nesse abraço eu aceitei o Alzheimer, aceitei minha mãe com Alzheimer. E fui lavar o rosto, voltei para a sala e vi minha mãe me olhando assim. Eu fui lá e a abracei. E disse para ela: mãe, conta comigo, eu vou te ajudar em todos os seus momentos. É interessante você falar sobre esse momento, assim, que eu falo assim, conforme o tempo vai passando, não é que a gente esquece, né? É que vai ficando guardadinho as memórias em um lugar aqui, né? Mas eu lembro muito que com o meu avô, acho que a hora que eu me deu um estalo de eu falar, ai, acho que agora eu entendi. Foi a questão de quando ele colocou a fralda, e eu levei uma fralda diferente para ele, né? Que era aquela fralda de vestir. E aí foi quando ele colocou ela e eu perguntei se ele tinha gostado, mas eu perguntei mais na questão do conforto mesmo, né? E aí foi onde ele pôs a mão assim, ele falou assim, você tá vendo alguma coisa? Eu falei, não, vô, por quê? Aí ele falou, porque ninguém vai notar que eu tô usando fralda. Aí você cai um pouco assim em si de, caramba, se eu tivesse usando fralda, eu não ia querer que ninguém notasse, então por que eu quero que ele use fralda e aceite isso lindamente? Né? Ele vai ter uma certa resistência. Então, assim, aí ali é que eu comecei a pensar, caramba, então deixa eu mudar o pensamento aqui, tipo assim, mudar a forma como eu tô fazendo, porque tá errado. Aí vem aquela fase de você, às vezes, pensar, nossa, mas o tanto de coisa que eu fiz errado, mas aí eu sempre me lembrava, não, eu fiz o que eu sabia com as informações naquela época. Você fez o que achava certo naquela época e foi se aprimorando, porque se a gente pudesse voltar, né? Existe tentativa e erro. E se eu pudesse voltar, eu faria tudo de novo, dobrado. Porque com o conhecimento que nós temos hoje, seria muito, muito mais fácil, com certeza. É fantástico, né? A gente abre assim, a mente para uma série de coisas, assim, a gente vive uma experiência que pouquíssimas pessoas vivem, porque não é todo mundo que está disposto a poder ajudar outra pessoa assim, né? E eu não sei você, mas eu comecei a notar muito na questão de resolução de problemas, para mim. Na parte até pessoal da vida mesmo, assim, eu vejo, hoje a gente parece que vê mais claro o que é problema. Não que a gente diminua outros problemas de outras pessoas, cada um tem o seu. A gente vê mais claro. A gente vê mais claro, parece que assim, hoje, com tanto de coisa que eu já passei assim, né? A gente, de um modo geral, eu penso assim, gente, tá, isso aqui é tranquilo, sabe? Parece que você não tem mais aquela coisa que antigamente eu ficava muito aflito com uma coisa muito assim, que não precisava daquilo tudo, né? E aí depois que você escala uma montanha gigante, você subir um morrinho ali não é nada, né? Eu vou te dar um exemplo, Renan. Eu tenho um grupo no WhatsApp com mais de 150 participantes. Nossa, Deus. Que cuidam de seu familiar com Alzheimer. Tem um ou dois que são cuidadores, que estão no grupo, talvez 3 no máximo. E há os comentários diários, né? Isso, aquilo, o banho, o remédio, uma dificuldade maior ali, outra menor ali, o tipo de colchão, e a gente vai dando informações. E tem algumas pessoas que, quando falam, eu lembro de mim lá atrás, o mesmo desespero meu lá atrás, que hoje eu olho para aquilo e falo assim, gente, é tão simples a solução, é isso, acabou. E a pessoa recebe aquela informação e fala, uau, eu não tinha parado para pensar nisso. Quer dizer, isso aí é que é importante. É por isso que você tem o seu canal Conviver, por isso que eu tenho Minha Mãe Tem Alzheimer, que são portas de informações
baseados na nossa experiência de vida. Quer dizer, aquilo que eu ouvi no passado, Renan, isso vai passar, você vai conseguir superar e vai vir outras dificuldades, você vai olhar para trás e falar, pô, se eu passei por aquilo, eu vou passar por essa tranquilamente. Eu acho que você também disse isso para mim uma vez, né? Você vai passar. Por quê? Porque você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai aprendendo, você vai conhecendo a doença, você vai conhecendo o Alzheimer e você vai conhecendo a pessoa que está por trás desse Alzheimer. Tira o Alzheimer e olha para a pessoa. Tira o Alzheimer, olha para a pessoa, tá? Por que ela está fazendo aquilo? Qual era a preocupação do seu avô? Era que as pessoas vissem que ele estava usando fralda. Pronto, tirou. Porque é totalmente compreensível, né? Se a gente se coloca no lugar da pessoa, não é? Sim, com certeza. Assim, eu falo, é fantástico a gente poder dar esse conforto para as pessoas de falar, porque assim, eu não sei como você vê por aí, mas aqui, pelo menos, é uma coisa muito assim. Como é que eu falo? Falta de preparo da parte técnica mesmo, sabe? De médico, de assim, já houve vezes de enfermeiro vir passar sonda no meu avô no hospital e simplesmente ir passar sonda. E eu falei, só um instante, você vai passar a sonda? Ela, vou, por quê? Eu falei, deixa eu comunicar a ele, então. Aí eu fui lá, falei para ele, aí ele só falou, tudo bem. Então, assim... Qual o seu nome? Exato. Perguntar o nome do técnico, como você se chama? Meu nome é, sei lá, né? Zé Maria, Antônio, Frederico, Raimundo. Prazer, tudo bem? Esse é o meu avô, você vai fazer o quê? Vou passar uma sonda, ótimo. Deixa eu falar com meu avô. Vô, esse aqui é o Frederico, ele trabalha aqui no hospital, precisa fazer um procedimento, passar uma sonda, recolher seu xixi para fazer um exame e não sei o quê. Tá, por quê? Porque tudo assusta, as pessoas esquecem, ele tem Alzheimer, não tá nem aí. Não, mentira, gente! Claro, Eles estão vivos! Antes, né? Isso. Eu falo assim, então, tudo era muito bem, eu falo, explicado, pensado. Então, assim, se ia chegar a visita em casa, eu avisava na noite anterior, avisava no dia cedo, avisava à tarde. Aí, logo, a hora que tocava o interfone, às vezes ele já se tocava que era uma pessoa que estava ali. Ou, às vezes, eu já falava para ele, pô, tal pessoa tá aqui. Então, a hora que a pessoa chegava, aí ele pegava e já cumprimentava, às vezes até falando o nome da pessoa, o que dava um conforto para ele de pensar, nossa, ainda bem que não dei nenhuma gafe, né? Que não eu não esqueci o nome da pessoa, não deixei de falar. Porque isso para ele era um incômodo. E eu falo assim, chegou na fase que eu acho que é um dos pontos, assim, que eu senti uma emoção muito grande de pensar assim, teve um dia que alguém chamou ele para algum almoço, né? E ele olhou para mim. Aí ele falou assim, a gente vai ver aqui como é que tá a agenda, né? E aí a gente fala, então assim, ele estava contando comigo, sabe? Que eu visse para ele, que eu analisasse, e a partir daquele momento ali, nossa, eu falo, qualquer dificuldade que viesse, a gente ia vencendo, porque eu sabia que ia passar, e eu lembrava desse momento, sabe? Dele olhando para mim como um ponto de referência, sabe? E eu sempre pensei, assim, eu tinha uma besteira, e às vezes eu ainda acabo tendo, da questão da idade. Eu pensava, nossa, mas eu tenho 19, 20 anos agora, tipo, né, como que eu vou resolver, como que eu vou dar conta? E aí eu vi gente na minha volta que tinha seus 40 e tantos, e não estava assim, totalmente perdido, não sabia resolver nada, não tinha vontade de resolver nada. Então, assim, idade não tem nada a ver. Nada. Tem a ver a maturidade, o amor, o carinho, o sentimento que você tem por aquela pessoa, e você demonstra um carinho enorme pelo teu avô. Quer dizer, 19, 20 anos, gente... Eu falo, a gente recebeu a visita de uma prima minha, que ela tinha 4 anos na época. E assim, ela foi cumprimentar meu avô, né, pediu benção, ele estava já acamado, então eu até fiquei com um pouco de receio, às vezes, dela ter algum medo, sabe? E assim, aí ela até fez uma comparação da cama com um berço, sabe? De assim, para ele não cair, né? Por isso que tinha as grades. E aí chegou no dia seguinte, ela acordou cedo e veio me chamar. Ela falou: Renan, a gente tem que cuidar do vovozinho. Então, assim, naturalmente, ela entendia que, sabe, eu precisava ir cuidar dele. Aí, às vezes, quando eu trocava ele de posição, eu deixava ele descansando, quando dava a hora, eu ia lá, né? Então, nesse período que às vezes eu ficava um pouco sem ir lá, ela falava, Renan, a gente não foi ver o vovozinho. Então, assim, era fantástico você ver que uma criança de 4 anos, sabe, tem essa ideia de que precisa estar ali sempre, precisa estar olhando, ela já tem ideia do que é o cuidado, porque gosta, né? Porque
Eu acho que a única coisa que explica é amor mesmo, né? Sim, com Eu certeza. vou interromper rapidinho, só para a gente ler os comentários aqui do pessoal. A Elza mandou aqui um boa tarde, meus amores, pra gente. Ela é do seu Oi, canal, Elza. né? A Elza é. Aí Estou ela vendo pergunta aqui os aqui, ó, Renan, comentários. seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo ao canal Como Viver também, viu? Se inscreve por aqui. A gente vai estar sempre, né, um participando na live do outro. A gente precisa até marcar, quem sabe, Juana, de ter mais gente, assim. Às vezes a gente falando de 3 pessoas, né? 2 já fala muito, imagina com mais um, né? Ainda mais quando é um assunto que a Pô, que gente gosta. maravilha! Ó, a Elza Maravilha. comentou aqui. Depois que eu conheci o Alzheimer, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Acho que todo mundo, né, Elza? Todo mundo tem uma coisinha assim que a gente melhora, que a gente nota, que a mudança que é na nossa vida, né? Ó, vamos ver, a Renata deu um boa tarde aqui também. Opa! Sim, a Renata é Ah, ela é psicóloga, ela vai fazer uma live comigo, é. filha Ela vai da. fazer uma live comigo no dia 10 de julho Eu sobre vi um hoje, tema muito interessante, é. Um eu tema vi hoje, fantástico, se eu não estou enganado, que. infantilização do idoso. Ah, é verdade. Verdade. Eu vi hoje também, ela vai fazer uma live sobre bruxismo, se eu não estou enganado, com uma outra Sim, profissional, né? uma E especialista. é a mãe dela que mandou esse boa tarde aqui também? Acho que é, né? Isso, é a mãe dela. Mãe e filha Boa juntas, tarde. unidas Olha no só. canal. Ah, ela comentou aqui, ó, ajuda nos cuidados do meu vozinho. Ai, que delícia. Ó, a Joyce também comentou aqui. Vamos ler aqui, ó. Aprender e concluir que o amor faz parte do diferencial de todo o tratamento, acompanhamento. Com certeza, né? Ó, a Joyce comentou aqui também. Também é psicóloga. Sou psicóloga em uma ILPI. Ai, que ótimo. A gente ficou muito feliz de ter profissionais aqui também, sabe? Ter o pessoal todo assim. Eu acho que todo mundo tinha que estar sempre, é, sabe, junto, assim, né? Profissionais, o pessoal. Quem cuida em casa tem muito para passar para eles e eles têm muito para passar para a gente. É uma troca sempre, né? Com certeza. Você pulou E algumas pessoas aí, não? pulei, deixa eu ver. Ah, é que antes a gente tinha parado na Liandra, né? Aí depois eu passei aqui para Elza. Deixa eu ver se tá falando. Ah, Angélica. Aqui, a Angélica mandou um boa tarde. Angélica. Deixa eu ver se eu estiver pulando mais alguém, você me fala. É a Neuza Campos, boa tarde. Neuza Campos mandou boa tarde aqui também. Olha só, Isso, a tô novo na Joyce. tecnologia. Foi, Renata já foi. Basicamente já. É. Todo mundo aí. Ah, aqui, a Renata comentou, as evangelistas. Que ótimo. Ah, é verdade. A sua mãe, ela tem um canal também, né? Ela canta, não é? Isso. Ela tem um Nossa, achei fantástico. ela tem um canal, ela canta Uhum. louvores e Nossa, muito cuida bonito. Eu do conheci pelo pai. seu perfil. Uhum. Ela cuida do pai que tem DCL, né? Corpos de Levi. E ela participou Sim, de um bate-papo comigo no domingo, lá no sim, verdade. Facebook. Quando ela me mandou, até falei, nossa, eu perdi, aí depois eu assisti. Nossa, foi muito Uhum. legal. Ele participou também, né? Participou, vamos que vamos. Ai, que É o meu ótimo. fã. Ai, que maravilha. Ó, deixa eu te perguntar aqui então. Fala pra gente como que surgiu a ideia de criar um canal, né? Pra O você contar. canal, vamos lá. O que que acontece? Eu já tinha o YouTube com alguns vídeos pessoais meus, se não me engano, 2006. E nessa mudança de fita HS para CD, etc., eu não sabia o que fazer, porque estava Uhum. vindo os DVDs. E agora, o que, que eu faço com essas fitas? Então, eu consegui transformar tudo isso em CD, e com medo do CD ser arranhado, eu acabei jogando os vídeos no YouTube para guardar como um arquivo vivo, né? E tem muitos vídeos no início do canal da minha família, alguns eu botei como privados, que são bobagens que eu gravava, mas que eu tenho pena de jogar fora, porque tem meus pais, tem pessoas que já não Ai, estão mais com a maravilha. gente, tem viagens na Espanha e etc. Quando a minha mãe, eu ganhei meu primeiro smartphone, ganhei. Eu comecei a filmar minha mãe na fase mediana para mostrar para o médico, para fazer o ajuste, né? A Neuza Uhum.
está perguntando qual é o nome do canal, Ana. É Conviver, no YouTube. É o seu canal ou o meu canal? Ela é do seu canal? O meu canal, O meu canal, ela sabe que ela faz parte. Ah, sim. Minha mãe tem Alzheimer, mas tudo bem. Tá. Aí, o que acontece? Eu comecei a filmar para mostrar para ele e fui guardando sem pretensão nenhuma, fui colocando ali. E um belo dia eu fui olhar os vídeos e eu vi que tinha um movimento bom. Esse vídeo foi visto por mais de 1.000 pessoas, esse foi visto por mais de 500, esse foi visto por mais de não sei quantas. Tanto é que o vídeo número 10, que minha mãe está muito agitada, reclamando comigo, preocupado com contas de luz, com o aluguel da casa, ela bate boca comigo e eu com calma respondendo para ela que eu ia resolver isso. Está com 71 mil visualizações. Nossa. Hoje. É fantástico, muito, né? É fantástico. Que aprendeu com isso, né? E tem outros. Aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse canal, o canal Minha Mãe Tem Alzheimer. Então, isso foi o quê? Há 5 anos atrás? 4 anos atrás? Não sei o tempo que foi o tempo certo. E comecei realmente, a partir desse momento, a fazer os vídeos para publicar no YouTube, para mostrar como é que era a fase do vamos para casa, cadê a menina, uma coisa com um pouco mais, com respeito, né? Olhando a privacidade dela, não mostrando em situações constrangedoras, nem íntimas demais, filmando, postando, o pessoal começou a fazer perguntas, eu a responder, e quando eu vi o canal estava com mais de 1.000 pessoas, já podia fazer lives, já podia fazer isso, aquilo, e foi. Hoje ele está com esse número de 5.800 e pretendo em 6 meses chegar a 10 mil. Vamos fazer isso uma meta, hein? Não custa nada. Eu tenho a meta. A Neuza comentou aqui, né? Qual era o nome do canal? Ela estava perguntando mesmo. Ela falou aqui, Conviver, vou fuçar. Tá certo, vai dar uma olhadinha aí. Neuza, lá na página do Facebook tem muito texto que eu escrevi, tem muita coisa legal também, tem texto de profissionais lá. A parte de texto mesmo, eu tô mantendo tudo lá. E eu recebi mensagem, mano, olha que legal. Eu falo, é tão incrível essa coisa da internet que a gente não tem noção de onde chega, né? Que teve uma senhora que ela tem um esposo com Alzheimer e ela mandou uma mensagem do México. E a mensagem automática da página, ela é em português, né? Eu falo, no momento eu não estou na página, né? Se precisar, dá uma olhadinha aí até eu voltar, e aí eu respondo com calma. Só que aí ela falou assim, em espanhol, por favor, se possível. Aí vai eu no Google Tradutor, né? Tentar traduzir de algum jeito mais assim. Só que eu tenho um blog que eu pensei, eu vou pegar agora todos os textos que tá lá no Facebook, passar pro blog, que ele tem um tradutor meio automático, sabe? E aí, assim, eu falo, a gente sempre vai... Não confia muito nesse tradutor, não, porque eu sei espanhol. Eu sei que, assim, mas como se diz, pelo menos já é alguma coisinha, assim, né? Eu acho que dá para ter uma noção mais básica de como funciona. Igual eu falo, no momento a gente não consegue pagar um tradutor, né? Para traduzir todos os textos, todos os vídeos. Mas quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia a gente não tem dentro da equipe gente para poder fazer esse trabalho. A Rosilene perguntou aqui para mim qual que era a idade do meu avô e quantos anos de diagnóstico. Meu avô ele já partiu no início do ano passado, em março agora fez 1 ano. E aí, Rosilene, ele comecei a cuidar dele com 74? 74 anos, 75, e a gente fez o diagnóstico assim, a gente passou 1 ano indo em médicos, porque a aposentadoria dele era muito pouco o valor que vinha, a gente tinha que ir no particular, porque no público demorava 4 meses de espera. Então a gente, assim, até que conseguiu ir, em um que encontrou, demorou 1 ano. E aí ele viveu 6 anos com o diagnóstico, ele faleceu com 80 anos de idade. Né? E assim, só que ele já apresentava sinais muito antes, então às vezes eu penso, né? Fica aquela coisinha de será que se tivesse ido? E assim, teve uma outra história mais pesada que eu falo que eu descobri um tempo depois que já tinha um pré-diagnóstico.
e não levaram a sério esse pré-diagnóstico, não encaminharam. Então, assim, anos antes ele já tinha esse pré-diagnóstico. Aí é aquele ponto, né? Se tivesse feito o tratamento desde o início. A gente não sabe, né? A gente não Mas sabe eu falo, se. Isso aí é a culpa do cuidador que aparece nessa hora, né? Um dia eu vou fazer uma live falando sobre a culpa do cuidador. sim, Porque bate, bate, bate. É horrível, é horrível. Você acha que eu não tive também? acho que Também. todos nós, né? A Neuza O falou. branquinho aqui, ó, e o vermelhinho aqui. É A verdade. Neuza. A Dite, né, comentou aqui, adoro seus textos. Ah, que ótimo. Ela já conhece, então. E a Neuza comentou aqui pra gente que você está me apresentando, olha que ótimo, fico muito feliz, viu? E ela vai ver lá o blog, né? O blog tá canal Conviver também. Lá na nossa página do Facebook, tem na seção sobre, se você clicar lá, vai ter a opção de entrar no site. Aí lá tem todos os textos que eu já escrevi também. No Facebook tem mais textos, né? E o blog ainda está. Tenho visto alguns. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem para falar. Ah, foi por quanto tempo você cuida da sua mãe? 9 anos. 9 anos. Isso. Ela teve o diagnóstico no dia 2 de dezembro de 2010 e faleceu dia 12 de setembro de 2019. Então ia fazer 9 anos. Nossa, com Alzheimer. Que cuidar mesmo, eu cuidei desde 2004. Nossa, e no caso, você falou que ela estava mais depressiva em relação ao seu pai, né? Isso, ela entrou em depressão. Teve algum momento que você notou que às vezes ela não falava mais sobre o seu pai? Na fase avançada. Ah, na intermediária ela ainda falava sobre ele? Falava e perguntava, queria esperá-lo acordada, porque ele ainda não tinha chegado do trabalho, e eu fazia de tudo para que tirar o foco, né, daquela situação, porque eu não ia ficar falando para ela toda hora que o papai já tinha morrido, porque era sofrimento para ela. E numa dessas situações, você pode dar um exemplo pra gente, assim, que você conseguia contornar ela nesse momento? Olha, o telefone é seu amigo nessa hora, né? Você não vê quem é que está do outro lado. Então, às vezes, era comigo, que eu estava na frente dela e ela não queria ir dormir porque a menina dela não tinha chegado do trabalho, ou da escola, ou da rua. E outras vezes era o meu pai, que não tinha voltado do trabalho. Então, nessa hora, você tem amigo para quê, né? Você liga para o amigo do celular no quarto, faz o telefone fixo tocar e é teu pai que está falando. Pai, tudo bem? Mãe está aqui preocupada, você vai demorar, não sei o quê, não sei o que lá. E ela pegava o telefone e falava com ele normalmente em espanhol, a pessoa do outro lado se virava, porque eu não entendo espanhol, e falava com ela, fazia aquela voz assim, não sei. E várias vezes amigas minhas se passaram por mim. E eu, com 2 portas dentro de casa, eu trocava de roupa, saía por uma porta, entrava pela outra. Mãe, cheguei. Ah, finalmente você chegou, não sei o que, não sei o que lá. Gente, entra na fantasia. Não adianta você falar assim, mãe, sou eu, sacudir a pessoa e falar, mãe, sou eu, tô na sua frente. Oh. Não adianta, não adianta, entra. Entra na fantasia e arruma um jeito. Eu ainda pensava, quando eu decidi fazer algo parecido com o meu avô, eu pensei, gente, não vai dar certo, ele é esperto, ele não vai. Dá certo. E aí foi onde a gente deu uma volta no quarteirão, que ele despediu da minha mãe, falou tchau, vou indo, aí deu uma volta no quarteirão, aí chegamos na porta de casa, eu falei, pronto, chegamos, né? Ele, pois é, ó, chegamos, é aqui. Aí ele entrou dentro de casa, tudo certo, cumprimentou todo mundo de novo, e aí eu falei, vem caminhar todo dia à tarde, a hora que quiser ir embora, né? Dá a voltinha ali, chega de volta para dentro de casa e tá tudo certo, né? E assim. Não, mas isso com a minha mãe não deu certo, não, tá? Essa da voltinha não deu certo, não. Da voltinha, não. Como foi? Daí, como é que foi? Botava música, ligava a televisão, vamos fazer alguma coisa na cozinha, né? Vamos mudar o foco, porque eu saía com ela de cadeira de roda, dava a volta lá embaixo, voltava para o mesmo prédio e ela aqui. Não é aqui, eu moro em casa. Isso é um prédio. E aí? Eu ia levar para que casa?
Não tinha como. Eu falei, mãe, eu esqueci alguma coisa na panela, vamos voltar para desligar. Eu voltava com ela, dava, e queimou, vamos fazer alguma tarefa, daqui a pouco eu te levo, vamos fazer alguma tarefa. Você me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Eu me lembro até que você contou um caso negócio dos livros com teu avô para distrair. Uhum. Eu vou comentar aqui com o pessoal, porque quem tá chegando agora, deixa eu só voltar nos comentários aqui. Teve um que eu pulei de novo, que quer ver? Alguém comentou pra gente que... Peraí, deixa eu ler. Aqui, ó, a Elza comentou pra gente, né? Renan, temos aqui também uma profissional na saúde, nosso anjo da guarda, Leandra Linhares. Olha só, a Leandra tá aqui com a gente. A Leandra, inclusive, estava ajudando aqui a Neuza a encontrar o canal. Que ótimo, viu? Obrigado, viu, Leandra? Obrigado, Neuza, por ter se interessado nos textos e em busca sempre de né, conhecer melhor assim, o trabalho de cada um. Estou muito feliz que vocês estão aqui, viu, gente? Está muito legal. E vou comentar sobre essa questão do livro, que a gente estava em casa e meu avô, eu acho assim, eu sinto, né, que é mais difícil um pouco nesse ponto, assim, né, porque cada fase tem a sua dificuldade, então fica difícil falar que é mais difícil. Mas no início é difícil porque a pessoa ela tem autonomia. No caso do meu avô, ele andava, ele saía, ele, né, então você fica meio apreensivo de tipo assim, tá, ele tá levantando e tá falando que vai sair, meu avô era mais alto que eu. O que eu vou fazer para barrar esse homem, né? Então, assim, ele levantou um dia e falou assim, ó, vocês ficam com Deus que eu vou indo lá, tá? Tem que chegar lá em casa. Aí ele saiu, e eu olhei assim, falei, mãe, falei, e aí? Aí ela, vai, não sei. Aí saí lá fora, falei, vou, me espera, eu também vou com o senhor, mas me espera eu rapidinho, que eu preciso terminar umas coisas aqui, o senhor me ajuda? Falou, e o que que é? Falei, vamos lá no meu quarto. E eu não sabia o que eu ia fazer, né? Eu já tava pensando, o que eu vou fazer aqui? Será que eu falo para ele que a gente vai dormir? Que a gente tem que dobrar? Não sei. Entrei lá dentro do quarto, aí eu olhei para os meus livros, eu falei, a gente tem que colocar um marcador dentro de cada livro. Eu tinha ganhado uma pilha assim de marcador. Aí ele falou, e para que tem que fazer isso? Eu pensei, pai amado. Aí eu falei, é porque meu pai pediu, vô. E como eu sabia que ele era muito respeitoso nessa coisa de pai, né? Aí eu falei, meu pai pediu e o senhor sabe como é que é pai, né? Eles mandam a gente fazer, a gente tem que obedecer e é isso aí. Aí ele falou, não, então vamos fazer isso. Aí ele foi, sentou na cama e para ajudar, assim, nesse dia eu agradeci o toque que ele tinha, né? Ele colocava o marcador dentro de cada livro e ele ainda alinhava cada um deles. Então ele fazia a pilha de 4 livros e ficava ali um tempão alinhando o livro, né? Aí eu pensei, santo toque que ele tem, né? Hoje ajudou esse toque dele. Aí, de repente, ele pegou... Aí, quando foi uma meia hora, uns 20 minutos, ele falou assim, já tá bom, né? Eu falei, tá, vô, vamos tomar café? Aí ele falou, então vamos. Aí foi onde eu entendi. Eu falei, gente, se na hora que assim, deu uma baixada na poeira, você jogar uma outra coisa, às vezes ele aceita aquilo melhor. Então, na hora que eu falei, vamos tomar café? Ele falou, então vamos. Aí sentamos na mesa do café, tomamos café, acabou o café, fomos para as plantas. E aí, assim, a vida seguiu, porque aí logo veio a novela e seguimos aquele dia. E, nossa, eu falo, é uma conquista tão grande você conseguir, assim, reverter uma situação dessa, porque antes a gente fica naquele desespero de não, mas para onde que você vai? Que casa que você vai? Como que você vai para outra casa? Né? Não existe essa casa. E a hora que você consegue, você pensa assim, caramba, consegui. E é fantástico, né? Tanto que a gente lê essas histórias, lê gente falando, vê vídeos, e a gente ainda duvida, fala, não. Eu vejo muito pessoal, às vezes, quando eu vou falar alguma coisa, fala, não, é porque você não conhece meu pai. Meu pai é teimoso, sabe? Não. Você está sendo mais teimoso em não tentar entender, né? Mas às vezes é a resistência do próprio. Exato. É a resistência do próprio em tentar fazer alguma coisa. Porque cuidar dá um trabalho. E eu te digo outra coisa, Renan. Minha mãe, quando entrou na fase acamada, eu senti falta da fase intermediária, mediana. Eu senti falta. Né, de falar o tempo todo. E ela parou de falar, assim? Sim, parou. Ela entendia, pelo menos parecia que entendia o que eu falava nos vídeos, dá para ver isso nitidamente, porque ela me respondia com a cabeça. De vez em quando ela soltava um sim, um não, um grunhido, esticava os braços para me pegar, me beijar, me abraçar. Eu perguntava se ela estava com fome, se ela queria comer alguma coisa, ela fazia o sinal positivo, eu ia buscá-la, olhava com avidez o prato, quer dizer, mas a fala acabou perdendo mesmo, né? E infelizmente.
Olha, de vez em quando ela me dava bronca em português, tá? Olha só. Caramba, e no Quando caso, assim, em ela relação à ficava. língua, você notou alguma diferença depois do Alzheimer ou não, em relação a isso, trocar a língua? Mas, Olha, aqui em casa sempre falou a língua dela, quer dizer, não era nem o espanhol, a gente falava aqui em casa o dialeto, mallorquim das Ilhas Baleares, lá da Espanha, porque cada região tem um dialeto. eu não sabia. E isso, então na Galícia se fala o galego, na região basca, que é onde fica Barcelona, fala-se o catalã. Você já deve ter ouvido falar o futebol quando tem Barcelona jogando com outros times, o narrador fala o catalã. Nas Ilhas Baleares é o mallorquim, então aqui em casa a gente falava muito esse dialeto. E espanhol era quase zero, quase zero. E português, ela falava muito bem, ela E atendia o esse dialeto é telefone, muito etc. diferente do espanhol? Com certeza, você não faz ideia. É. Ai, meu Eu Deus. posso te xingar com um sorriso, você vai pensar que é outra coisa. Olha, a Elza tá perguntando aqui, Renan, você é de onde com esse sotaque diferente? Sabe que Paulista. eu nunca tive noção de sotaque, assim, eu sou de Minas, sou mineiro, uai. E Aí eu você sou é de mineiro, mas Portugal. mora em São Paulo, né? E aí, uma vez eu fui em São Paulo para um show. E aí eu comecei a conversar com o pessoal, né? Aí eles falavam, ah, olha que bonitinho o jeito que ele fala. Eu falei, gente, que jeito que eu falo? Eu falo normal. E eles, Eu normal. também. Eu sou carioca. Você notou sotaque? Sabe que não tanto, não notei nada de tão. Não tem, eu só puxo o S. Ai, mas que legal. E ó, eu ia te perguntar algo aqui, deixa eu ver se eu anotei, se eu perdi, se eu deixei passar. Ai, Deus. Ah, e ela viveu quanto tempo acamada? Um ano. Um Setembro a ano. setembro. Um Ah, ano. foi o tempo do É o novo, assim. tempo. O acamado geralmente tem esse tempo de duração de um ano, até Uhum. entrar na fase terminal. Porque existem muitas infecções recorrentes, seja elas pneumonias ou infecções urinárias, que são as duas principais causas de óbito no Alzheimer. E quando começa, a pessoa está acamada, já começam os problemas, porque você fica deitada numa posição, o pulmão fica mais apertado aqui e ali, você broncoaspira, você tem várias outras situações de fralda, você acaba tendo infecções recorrentes. E aí foi o que aconteceu. Minha mãe, na terceira internação, não retornou, sendo que as duas primeiras foram com pneumonia e a segunda foi uma infecção, Sim, né? eu lembro que a gente chegou a se falar em alguma das internações dela, né, pelo Facebook. Uhum. Uhum. E ó, a Leandra fez uma pergunta aqui. Como lidar com a certeza de que somos filhos e filhas do Alzheimer? Eu não sei. E agora? Como é que você Não é? responde isso? Porque me deu um branco aqui. Exato. Depois eu me acerto com ela lá fora. Aí eu falo, são situações assim, né? Difíceis, assim, né? Da gente pensar. É complicado. É bem assim. A Leandra, ela é profissional, né? Ela cuida de Ela é alguém? enfermeira, Ah, a sim, mãe ela é dela. enfermeira. A mãe Mas dela. eu vou deixar ela responder. Hum. Ó, Não vou A Elza facilitar a comentou vida dela aqui. agora, não. A Elza comentou que ela é paulista. E a Rosilene comentou aqui que também é mineira de Belo Horizonte. Olha só, tive em Belo Horizonte acho que duas vezes para apresentação de trabalho e ou foi uma vez? Ah, e para fazer uma filmagem com um morador daqui de Frutal que mudou para lá, que ele é na parte mais histórica, assim, sabe? E nossa, e por ter trabalhado Uhum. nesse projeto, eu acho bem interessante, assim, você tá contando todas. A sua mãe devia ter muita história, né, para contar, assim, né? Muita? Você não faz ideia. Nossa, Faz ideia. fantástico. E assim, eu Vou falo, contar uma rapidinho? claro, Posso? à Posso? vontade. Aham. Ela, na época que ela era solteira, as paqueras de praça de cidade de interior, Uhum.
minha mãe fazia um curso de costura, devia ter uns 16, 17 anos de idade, estudava com uma prima, numa cidadezinha lá, em Mallorca, chamada La Puebla. E a praça principal é uma praça retangular, com aquele negócio que a pessoa toca música, coreto, né, que se fala, no meio da praça circular. E as meninas andavam de direita para a esquerda e os meninos da esquerda para a direita. E lá não tinha essas carrocinhas de pipoca, né? Tinha as carrocinhas de amêndoas, por exemplo. Então, o que acontece? Os rapazes ficavam de olho até a próxima volta e a mamãe e as meninas, e eles se encontravam com os olhares, né? Isso aí era 1900 e... antes da Segunda Guerra Mundial, vamos dizer assim. Ela contava isso muito legal. E eles eram um pouquinho mais abusados, alguns, né? Que tentavam fazer a cantada, outros avançavam um pouquinho o sinal para aquela época. E uma vez um dos rapazes chegou a tocar o seio da prima, né? E minha mãe ficou assim, pai amado, 1930 e pouco, o rapaz vai lá, bota a mão no seio, pai amado mesmo, né? Hoje em dia a gente ofereceu o outro, mas naquela época, né? O que acontece? Adorei! Aí a mamãe, deixa comigo. Ah, espanhola retada. Aí o que ela fez? Costura, alfinete, seio, sutiã. Ela enfiou um monte de alfinete por dentro do sutiã, fazendo aqueles porco-espinho externo, né? E botou a blusa por cima. Já quer o final da história? Preciso contar? Já imaginei. O rapaz veio. Já imaginou? O rapaz veio. Ele foi de novo. Foi, mas dessa vez no dela, né? Caramba! Porque da prima eu acho que ele não aprovou. Né? Não deve ter gostado, então ele foi tentar da minha mãe. Aí ele foi, botou a mão no seio da mamãe e saiu gritando: ai, me espetou. E ela, volta, tem o outro aqui também. Imagina ela contando, devia ser a maior festa, né? Gente, olha aí. Não, e tem outras. Histórias. A Renata já é conhecida das histórias, então. Não, ela tá rindo com a gente aqui. E tem outras histórias, mas essa foi bem marcante, porque a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito moderna para o tempo dela. Eu acho muito moderna. Sabe? Minha mãe às vezes comenta de uma tia dela que também fazia roupas e tudo mais. E eu falo, gente, eu acho que hoje ela era uma Lady Gaga da época, sabe? Dos anos... a minha não chegava tanto, mas... E eu acho fantástico, assim, a gente... Eu gosto muito de personagens históricos, assim, sabe? De estudar a biografia, de ver pessoas que foram à frente do tempo. Porque eu não sei, eu acho que dá uma inspiração para a gente, né? De seguir fazendo o que a gente está fazendo, assim, de certo modo, né? Do que a gente acha que é legal. A Renata comentou aqui, empoderadas. Maravilhosa. Olha só. Adorei, gente, sério. Estão te convidando. Estão te convidando para vir aqui no Rio, a Elza. Mãe. Logo eu tô no Rio. Vamos esperar isso tudo passar que eu vou. Renan, estamos esperando você aqui no Rio de Janeiro para nos fazer uma visita. Ai, gente, que ótimo. Eu falo, minha vontade era estar livre para conhecer todo mundo desse Brasilzão. Quem ainda tiver seus voos para cuidar, eu ajudar no que eu puder. Quem sabe até a pessoa não tira um descansinho, vai fazer, não sei, vai fazer uns bolos, uns biscoitos, uns pão de queijo, eu levo receita. E aí a gente fica lá, né? Todo mundo feliz. A Elza é boa nisso, hein? Olha Você só. Tá falando com a pessoa certa, hein? A Neuza falou que eu falo mais apertadinho. Eu nunca sei diferenciar quando falo uma arrastada. O que quer dizer falar apertadinho? Pois é. Eu sempre fico na dúvida quando falo arrastado e apertado. Eu falo, gente, o que será que é? Será que é o apertado que eu falo? Porta, perna, porca? Deve ser.
Respondendo a Leandra, né, ela mesmo se respondendo, ela comentou aqui, quer ver? Ah, não, foi a Neuza que comentou, ó. Vamos lá. Filhos, a partir do momento que o amor por eles é maior, quando a fragilidade te faz pensar de quanto eles precisam de você. É o que eu comentei no início, né? No pouco antes, assim, que a gente entrou nas histórias, de sentir isso, né? Que a gente é importante para eles e que eles precisam da gente, né? Não é nenhuma questão de, tipo... É mais isso, assim, de você pensar, caramba, olha só o quanto eu tô, sabe, sendo útil na vida de alguém, né? Eu falo que, por mais cansativo que seja, nunca foi trabalho. Eu falo, não era, sabe, tinha a dificuldade que sempre tem, mas era algo, assim, muito especial. Eu falo uma coisa muito única, que eu sinto muito que pessoas não vão viver isso, né? Uhum. Renan, o amor que me unia à minha mãe, eu não sei descrever em palavras, tá? É fantástico. Porque é um sentimento, eu conseguia entender com o olhar o que ela queria, eu conseguia perceber o que estava incomodando, e ela percebia quando eu estava triste, ela percebia quando eu estava cansada, e ela reagia de acordo com essa percepção. Quando eu estava irritada com alguma coisa, com o meu trabalho, ela me chamava e falava: calma, 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 tranquila, né? Do jeito dela. Isso quando ela conseguia falar. E quando eu estava muito alegre, porque eu gosto muito de dançar, eu boto música na TV. TikTok que eu digo. Oh, você viu? Ai, eu adoro. Tô devendo TikTok. E ela via que eu estava feliz e ela ficava se mexendo também. E Eu falo, é fantástico, é assim, um amor com o meu avô, diferente. ele já aconteceu, assim, de eu estar deitado e às vezes eu estar meio triste com as coisas que aconteciam em casa, tanto que depois acabei vindo para casa do meu avô com o meu avô, porque onde eu estava já não estava dando para viver bem, sabe, para cuidar bem. Então, assim, eu sempre falo, a dificuldade maior que eu tive foi com pessoas à volta do que com ele. Porque depois que viveu Uhum. só eu, ele, né, e minha mãe aqui me ajudando, tudo mudou. Eu falo assim, por mais cansativo, difícil que fosse, eu já não tinha o estresse. Porque assim, se você tem coisas externas te atrapalhando, sabe assim, não do dia a dia comum, que a gente sempre tem, mas quando tem, parece que um extra, aí você, né, você foge, assim, sobre essa questão de compreender, né? Eu sempre falo, gente, eu não sei se todos os casos são assim, se existe um caso específico em que a pessoa acaba perdendo toda a percepção, porque meu avô, lá no hospital, sabe, no dia que ele partiu, quando eu fui conversar com ele, que o médico me falou, olha, o caso dele é caso de óbito, aí eu só pensei na hora, ele vai. E aí eu fui lá conversar com ele, falei que assim, a gente já tinha vivido muita coisa junto, que a gente, né, acaba que sempre acha que precisava de mais tempo, mas Você o se liberou, né? Exato, eu falo assim, se ele tava sentindo que era hora dele dar tchau, que ele descansar. Você tava liberando. E nesse momento, igual eu falo, eu não sei se com sua mãe aconteceu de ter aquela atrofiação nas Sim. mãos, né? De que toda vez que eu pegava na mão dele, ele apertava. Nesse momento, ele estava apertando a minha mão, ele soltou. Depois de muito tempo, a primeira vez que ele soltou minha mão foi essa. Aí ali eu já senti. Aí eu já comecei a mandar mensagem para minha mãe e falei, mãe, eu acho que Wolves não vai voltar para casa. E assim, parece que tudo aconteceu no tempo certo, sabe? Eu acho que depois que você tem essa compreensão maior de que, né, tudo tem seu momento, tem as suas fases, fica mais leve até essa partida, né? Não que depois ela não tenha todos os poréns que a gente vem vivenciar, porque é outra luta, né? Quando a gente tá sem, aí é uma outra luta que, assim, a gente ainda tá vivendo, né, Juana? A gente tá vivenciando ela. O que você fez, Renan, foi liberá-lo. Eu também fiz com a minha mãe. Né, que essa liberação é importante para a gente e importante para eles também. Ficarem Tá? tranquilos, né? Então, Partirem tranquilos, né? Que tá tudo bem. eu vou ficar bem, pode ir. Você vai se encontrar com a sua esposa ou com o seu filho, ou você, sei lá. Eu falei muito para a mamãe que ela ia encontrar meu pai.
e que eu Nossa, que estaria bem com meu filho. deve ser para ela, né? Que deve ter sido, tipo... Eu acho que foi mais para mim mesmo, né? Mas a Rosilene está fazendo um comentário lindo, está chamando os 5 administradores para comer pão de queijo na casa dela. E eu quero apresentar os administradores para você. Ah, que Nós ótimo. temos aqui a Elza, tá? A Do Elza grupo do WhatsApp, a Leandra embaixo, a Rosilene. O melhor pão de queijo do Brasil, Renan. Estou esperando. A Rosilene também é uma ADM nossa, lá do grupo do WhatsApp. Está faltando apenas o Fábio Almeida, que ele está nesse horário trabalhando, mas depois ele vai estar assistindo e deixando o joinha dele. Né, gente? Vamos deixar joinha, né? É verdade, todo mundo curtindo aí. Por favor. Alcançar mais gente, né? A Rosilene fez um comentário aqui, mas antes eu já deixo adiantado aqui, gente. Essa quarentena, esse período todo, tudo isso a gente sabe que vai passar, a gente ainda tem dificuldade em compreender quando, mas isso vai passar. E passando, gente, vocês se preparem, porque logo eu tô no Rio. Fui aí 2 vezes, eu adorei. Adorei, gente, que cidade fantástica. Uma das vezes estava até chovendo. Teve gente que falou assim, nossa, mas você vem no Rio e tá chovendo? Eu falei, gente, eu adorei até com a chuva, porque assim, fantástico, adorei. Ó, Rio de Janeiro é lindo, Rio de Janeiro é lindo, é lindo, é lindo. Ó, Renan, eu liberei minha mãe 1 semana antes dela partir. Fui forte na frente dela, mas chorei e sofri demais longe para ela não ver. Aí, como se diz, né, a gente, é uma das maneiras, assim, da gente deixar eles bem, né? E eu sempre falava isso, às vezes, punha meu avô na cama e depois eu ia descansar, eu ia pensar no que tinha acontecido, mas até aquele momento ali a gente tem que fazer a nossa parte mesmo, né, para tranquilizar eles, para deixar tudo, né, tranquilo assim. Eu anotei uma coisa aqui enquanto a gente estava falando para eu não esquecer. Sua mãe chegou até alguma fase de sinceridade? Fase da sinceridade? De falar. Olha, a fase da... Foi a vida toda. Não. Se você tivesse conhecido minha mãe, você ia saber que minha mãe era a sinceridade em pessoa do início até o fim. Ai, que maravilha. Aquela ali não tinha papa na língua. Ela virava para tua cara e falava assim: não gostei de você. Meu Deus. Não gostei de você. Ela falava. Muito transparente, com certeza. Ela tranquila com isso, né? Ela já me deixou em situações. Imagina. Deus do céu. Mãe, não se fala isso na pessoa. Mas eu não gostei. Eu vou mentir? Não é mentir. Ocultar, mãe. Não. Não, ela precisa saber que eu não gostei. Ela precisa saber, eu adorei. Ai, Deus. A Geisa mandou necessidade pra gente. Também sou assim, tá, Renan? Cuidado, hein, comigo, hein? Olha só, eu perguntei porque meu avô, ele chegou numa época em que, assim, às vezes acontecia de pessoas visitarem ele e eu notava quando ele já estava meio cheio, meio, sabe, ele começava meio que olhar pro lado. Sim, então, assim, é onde eu já dava um toque de tipo, aí a hora que eu comecei a fazer, quando a pessoa vinha, eu já falava, não fala disso, não fala daquilo, tenta, né, não demorar muito, não ficar falando muito ali na frente. Então, assim, já teve vezes, uma vez, assim, que chamaram meu avô até para ir almoçar na casa de um familiar aí. Não, a gente vai almoçar todo mundo junto amanhã, né? Aí passou um pouco, aí ele, vamos vendo aqui como vai estar, né? Aí a hora que a pessoa foi embora, eu falei, vô, e aí, eu confirmo o almoço amanhã e tal. Ele, não, senhor, chega lá e fica uma falação, umas coisas sem graça, e um povo que conta mentira demais, e não sei, e foi falando. Falei, gente, ele definiu tudo que esse pessoal é mesmo, de fato. Então, assim, aí eu só falei, vô, então eu vou falar que a gente não vai, tá? Ele, não, então você faz esse favor. Aí no dia seguinte eu até falei, ele não tá muito bem, tá? Vamos deixar hoje, né? Vamos descansar. E assim, eu senti pelo tom da pessoa que era mais aquele tom de tipo, o Renan é que não tá querendo trazer ele aqui. O culpado é sempre a gente, não tem jeito. Eu tô nem aí. Agora, se vão pensar Renan, isso, seu avô já fez o seguinte, visita em casa, mamãe Jadir, tala cheia, vira para mim na frente das visitas e fala, eu não vou embora, não? Meu Deus, sério? Eu não acredito. Eu falei, isso é ótimo, né? Chegaram tem meia hora, mãe. Mas já comeram, já pode ir.
E o que as pessoas falaram? Entendia, né? A gente começa a rir, né? Começa a rir. E aí? Não, a gente está indo já, não se preocupa, não sei o quê. Ah, então eu vou lá pro quarto. Vou lá pro quarto, que vocês estão falando alto já. Vou lá pro quarto. Tchau, e pronto. E ela não ia sozinha, eu que tinha que levar, né? Mas aí, Renan. A gente tem que marcar outros pra gente comentar dessas histórias todas, porque é fantástico, né? Fala que eu amava essa coisa toda. Às vezes a gente tava no meio da casa de alguém assim, meu avô, já tá dando hora, vamos, né? Aí, o que eu fazia? Eu falava, gente, a gente não vai demorar muito, porque ele não gosta que demora. E ainda que ele vai ficando agitado, chega em casa, quem tem que lidar com toda a agitação é quem? Eu, né? Então, eu sei a hora do. Então, às vezes achavam que era exagero, que era excesso de cuidado, que tava. Não. Né? Aquela coisa toda. Pura verdade. A gente sabe o que é, né? E igual você falou, a gente olha, a gente já percebe. Eu falo para minha mãe, meu avô, ele não demonstrava sinal nenhum, assim, aparente de febre. Às vezes eu só olhava para ele e falava, mãe, eu acho que meu avô vai começar a dar febre. E era a continha de pôr o termômetro e ver que tava dando febre, tava começando alguma coisa, né? Tem idosos que não tem febre. Exato. E assim, já Minha aconteceu mãe também não tinha. Não. Então, o que aconteceu com ele foi que no último dia, na fase assim da gente ir para o hospital, porque ele passou uma tarde, nem uma tarde no hospital, foram horas só, sabe? Então aconteceu dele não dar sinal de febre. Quando deu, nem o remédio, tipo assim, conseguiu abaixar, porque eu dava a medicação para abaixar a febre que o médico tinha passado, para controlar até a gente ou ir buscar um médico ou fazer um exame, né? E o que aconteceu? Eu dei o remédio, não abaixou, só corri. Falei, não, tem alguma coisa errada, porque o remédio sempre foi eficaz com ele, né? Então, assim, a gente já sabia que tinha alguma coisa diferente ali. Mas, ó, eu tô bem feliz, vou encerrar a nossa live aqui. Já deu uma hora da gente só falando muita coisa boa. Passamos por desde a fase inicial, falamos de como foi assim, né? Tudo que a gente viveu de especial com eles. Tenho certeza que a gente vai marcar outras lives, às vezes até com um tema mais fixo, né? Pra gente poder, às vezes, aprofundar melhor em alguma coisa. Tá Não é bom. verdade? Tá certo, sem problema nenhum, tô disponível. Muitíssimo obrigado pela participação. Agradeço todo mundo que está aqui. Gente, foi fantástica a participação de todos vocês. Adorei. Que assim, hoje teve todo mundo que está aqui, eu não tenho conhecimento, assim, foi todo mundo gente nova que espero que se inscrevam aqui no canal. O canal está aberto tanto aqui quanto o canal da Ruana também, para a gente sempre estar trocando ideias, conversando, né? E muito importante quem já vivencia isso, participar também, fazendo comentários, esses comentários aqui nas lives, comentários nas publicações, né? Para aliviar um pouco quem está vivenciando isso, não é verdade? É verdade, eu quero agradecer. Mandando um beijo aqui. Agradecer todo mundo, Agradecer todo mundo que está aqui. Não vou citar nomes, todos os nomes já foram falados. Uhum. E de estarem me acompanhando aqui no Conviver. E agradecer você pelo seu convite, porque é sempre um prazer conversar com você. Você é uma pessoa alegre, uma pessoa. Ai, que ótimo. Show de bola, inteligente, teve saídas, sabe como se colocar. E está devendo um pão de queijo para gente. Não é verdade? Olha aí, ó. Com café. Pode contar que passando tudo isso a gente vai marcar e vamos fazer uma live todo mundo junto, porque aí a gente vai poder estar junto. Então, Rona, muitíssimo obrigado pela participação, viu? Fico feliz. Estou à disposição para o seu canal também. Sua agenda está lotada, né? Qual que é a sua próxima live? Deixa aqui para o pessoal quem vai ser o seu convidado da próxima live, quando vai ser. Bem, vamos lá. Sexta-feira, dia 3, às 19 horas, doutora Carolina Nossetti. Ela é especialista em canabidiol. Ah, que ótimo, maravilha. Então, ela é técnica nessa área, uma pesquisadora, ela vai estar falando sobre os benefícios do uso do cannabis no tratamento do Alzheimer. E o pessoal está todo mundo convidado. Agora, semana que vem tem um monte também. 19 horas. Não, peraí, eu acho que o dela é 20 horas. Deixa eu confirmar aqui, que eu estou em dúvida agora se ela pediu ser 20 horas. Não, 19. Doutora Carolina Nossetti, com 2T. Ela é de São Paulo. Ela é médica e consultora técnica em terapia de canabinoide. Ai, que legal.
Nossa, que ótimo, então, gente. Vamos participar lá. Quero ver se eu assisto também, que eu não tenho noção nenhuma sobre essa questão do canabidiol. Quem sabe eu não entro lá também, não tento, né, já levar algumas dúvidas que eu tenho em relação, né? Porque eu acho assim, a gente vê muita melhora nesses vídeos, né, que o pessoal sai compartilhando por aí, e é bom a gente ter o parecer de um técnico, né? Eu sempre falo, ninguém melhor do que o próprio profissional para poder passar informações para a gente, né? Então, mais uma vez, obrigado. Beijo, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.